Então, só a partir daí da Grécia Pré-Homérica, a gente tem o modelo de sociedade cretense. A partir daí a gente tem a Grécia Homérica e ela é chamada dessa maneira por conta do grande poema, dos dois grandes poemas, né, compilados em várias partes pelo poeta Homero, né, que aí você tem os Ilíadas, que praticamente narra a grande saga das sociedades gregas, né, das cidades-estados gregas, se unindo contra a sociedade troiana, na batalha do que seria a Batalha de Troia, reunindo heróis como Aquiles, como Ajax, como Agamenon e contra vários outros, contra o Heitor, contra o Paris, tem também o grande Ulisses também, que é o Odisseu, que participa, e a partir dessa narrativa você tem a vitória das cidades gregas contra a Troia. Você tem também a grande Odisseia, né, que seria o retorno de Ulisses, ou na tradução do grego, o Odisseu para sua ilha de Ítaca, na qual ele acaba se envolvendo com umas tretas com Poseidon, e aí praticamente demora aí cerca de quase 15 anos para ele retornar à tua ilha, né? Então, praticamente, você tem um modelo de sociedade marcada pelo palácio, marcada pela proximidade com a produção agrícola, pela proximidade com a produção pecuária, pela fabricação de ferramentas, e aí você já tem um comércio mais expandido, já tem práticas comerciais visando a acumulação de ouro e de outros metais preciosos e assim por diante. A partir daí você tem a Grécia Arcaica, que aí já é a formação das grandes polis, até depois a Grécia clássica, na qual você tem as grandes cidades-estados de Esparta e Atenas, formando uma espécie de hegemonia no mar Egeu, né, pela Liga de Delos e futuramente pela Liga do Peloponeso, até a Grécia helenística, que depois da batalha da Grande Guerra do Peloponeso e a invasão dos persas e assim anteriormente, né, você vê as cidades-estados enfraquecidas e o que facilitou, ou possibilitou a invasão da Grécia por Alexandre o Grande, formando o que seria a sociedade helenística. Tranquilos? Então, por aí tudo bem, né? Bom, quais eram os povos que habitavam a Grécia antes da invasão que se sucederam no território grego, né? Você tem aí os pelasgos ou os pelágios, né? Eles formavam o que seria a Grande Elade. Falava-se Elade porque os gregos chamavam o seu território de Elade e os seus povos de helenos, né? Então seria isso. E você teve vários fluxos migratórios de formação de cidades, né? Então a partir daí você começa pelos aqueus, que vão colonizar esses territórios ao centro da Grécia ali em torno de 2000 anos antes de Cristo. Você tem os jônicos, lembrando que esses que pega a parte mais a leste, lembrando que esses povos eles não praticamente substituem um outro, eles praticamente somam, então vão formando uma nova civilização a partir da aproximação. Então, praticamente ao litoral do Mar Egeu inteiro formou-se colônias e cidades-estados menores até as maiores pelos jônicos. Jônios, beleza? Depois os eólios chegaram em torno de 1700 a.C. A partir depois, aí o último projeto de colonização foram os dórios. Praticamente foi um povo guerreiro que vieram do continente com forja metálica, já com uma capacidade militar fortíssima, vão colonizar a região do Peloponeso, depois com a guerra do Peloponeso vão conquistar toda a Grécia. Eles vão dar origem, por exemplo, aos espartanos, que é um povo guerreiro, um povo bom de briga, que a gente vai falar mais pra frente, no próximo vídeo. Beleza? E aí tem um pequeno exercíciozinho aqui fácil, bacana pra gente, que você tem aí os primeiros povos, você tem aí os aqueus, cadê? O organizado em comunidades coletivas tem o Pelasgos, você tem lá o Jônios, grupo bem desenvolvido, habitava a região onde fundaram a cidade de Atena, você tem os Dórios, ocupavam Tessália, foi o segundo grupo, não, foi o último, e aí você tem os Eólios, o invasor, bem facinho aí que eles querem que a gente faça. Então vamos fazer, né? Bom, a partir daí, né, você tem a primeira diáspora, a diáspora grega, né? Que é como a gente falou, a primeira diáspora vai se dar pelos povos dórios. A partir do momento que eles conquistam todo o território do que seria do Mar Egeu aqui, vários povos vão fugir para outros lugares, vão formar colônias em outros lugares, né? Começa com a expansão dos dórios do continente europeu até a região de Micenas, né, combatendo e destruindo a sociedade micênica. A partir dali forma-se a cidade-estado de Esparta e da Lacônia. E a partir daí eles colonizam outros territórios, formando mais de 1000 cidades-estados gregas aí, com suas peculiaridades e com suas, né, possibilidades, como a gente já viu. A segunda diáspora grega, que a gente vai falar mais para frente, mas já vamos falar agora, ela diz respeito aos processos de colonização. As cidades-estados cresciam de tal maneira que viam uma possibilidade de expandir o teu poder
a partir do momento que assentavam colônios em outros territórios. A partir dali formava agricultura, formava comércio, e aí expandiam a força e a hegemonia dessas cidades-estados. Algo muito parecido que os fenícios faziam, né? Tanto é que alguns modelos de governo, como é o caso de Creta, assim como é dos fenícios, a gente chama de talassocracia, que seria uma sociedade governada pelos povos do mar, assim, uma espécie de elite comercial, né, ligada ao mar, ligada à navegação, que vão constituir conselhos ou governos que vão administrar as cidades-estados. A slide fala um pouco da Odisseia e da Ilíada, como a gente falou, ambos contam a história do período homérico da Grécia, um ligado à Batalha de Troia, outro ligado à Odisseia, que é o retorno de Ulisses à sua cidade-estado de Ítaca, beleza? E aí, o que é a sociedade gentílica, pessoal? Ela vai ser o que seria o pré-ordenamento da polis grega, que é esse modelo aqui. A gente vai falar um pouco depois, né? Mas por enquanto vamos lá falar um pouco da sociedade gentílica. Bom, ao topo da sociedade gentílica você tem a genus, né, que seria uma espécie de família. Genus vem da ideia de família, onde você tem o paters familia, ou pater, na qual ele chamava o grande pai, que organizava, administrava, assumia o posicionamento político, assumia o posicionamento militar, assumia o posicionamento econômico nessa organização. Acredita-se que essa organização ela vai quebrar, ela vai se destruir de dentro para fora. O que isso quer dizer? Na sociedade gentílica, eles criaram um sistema de guerras, um sistema de administração que tinha muita contradição. A maior parte das investiduras militares eram feitas pela própria genus. O que isso quer dizer? A família ia para a guerra e o pater, ou os homens, eles tinham que custear suas próprias armas e tudo mais. Os camponeses iam para campo de batalha e a partir dali você tinha dificuldade de administrar grandes recursos, né? Já que se o camponês morre em campo de batalha, ele deixa de produzir. E a partir dali você tem um problema sério. Quanto maior a intensidade desses conflitos entre as sociedades gentílicas, mais a possibilidade delas entrarem em contradição, entrarem em colapso. O que eu quero dizer com isso? Muitos se estudaram sobre as sociedades gentílicas e uma das respostas que se tem pelo fim dessa organização foi internamente, assim, foi lidar com a escassez de alimentos, lidar com poucos recursos, administrando a todo momento grandes conflitos. Então isso gerava um certo problema aí para essa sociedade, fazendo com que ela entrasse em colapso, beleza? Após, como a gente falou, após o crescimento das cidades-estados, eles vão ter uma grande quantidade de pessoas. A partir daí, esse excedente populacional, à medida que não havia grandes conflitos militares, iam colonizando outros territórios, beleza? E aí, sobre alguns aspectos básicos da sociedade grega. Bom, em relação ao casamento, como a gente pode ler aqui, né, diz aqui que o acordo era feito entre famílias, como a gente viu em outras sociedades também. Havia o pagamento de um dote, também era dado a ideia ou a possibilidade do divórcio, muito parecido com as leis mesopotâmicas, né, da lei de Talião, na qual, se caso a esposa negasse ao marido, traísse ou coisa do tipo, o dote ficava com o marido. Caso o marido fosse devolver a mulher para a família dela, ele tinha que devolver o dote também. Então tinha uma série de acordos aí relacionados à ideia de casamento, beleza? Bom, porém mudava também. Os espartanos, por exemplo, eles eram obrigados a casar. Né? Um espartano que chegasse aos 25 anos, a 35 anos e não casasse, ele era obrigado a pagar um imposto em relação a isso. Não podia participar de uma série de festividades e de tradições por conta dessa falta de casamento. Né? Então você tem várias modalidades aí, dependendo da organização social que você está olhando. Bom, as moradias também eram luxuosas das famílias mais ricas, né, e das famílias mais pobres eram bem simples, poucos cômodos e tudo mais. Visava-se a prática. Né? Alguns faziam de cota ou terracota, as famílias mais pobres, que era uma espécie de argila misturada com palha. As famílias mais ricas conseguiam fazer em pedras ou em mármore, né, esculpiam e tudo mais. Então tinha um pouco mais de luxo, eles sentavam à mesa, comiam bem, enquanto as famílias mais pobres tinham uma reserva de alimento um pouco mais limitada. Em questão de saúde, você também tem um processo onde nasce a medicina aqui. Né? No caso, você tem a medicina de Hipócrates, né, que ele vai ser um pouco mais prática, porém a maior parte dos gregos praticava uma medicina mitológica, guardando, ou compondo, ou fabricando pequenos amuletos aí ligados às divindades, na qual acreditava-se que dava sorte e tudo mais.
Lembrando que os gregos eles eram racionalistas, porém eles também eram muito supersticiosos. Isso quer dizer o quê? É um mito. A gente fala que o grego a Grécia é o nascimento da razão e ali está tudo certo. Porém, você tinha ali eles acreditando em passarinhos, eles acreditando em em um espirro, por exemplo. Se você tivesse uma grande reunião de negócios ou de algo relacionado à guerra e alguém espirrasse de maneira compulsiva e aleatória, eles acreditavam que era sinal de mau agouro, né? Então, da mesma maneira que o espirro é um sinal involuntário, era como se os deuses ou a sorte estivesse te dando alguma ideia ali importante e tudo mais. Beleza? Então, de maneira geral, a gente tem o processo histórico da Grécia se formando a partir da sociedade gentílica. À medida que eles discutem política nos grandes espaços públicos e tudo mais, você forma-se as ágoras, e a partir das ágoras você tem aí a formação do que seria a polis. Polis grega é a unidade cidade-estado. E cidadão é aquele que habita a cidade-estado e adquire todos os direitos dados a ele. E isso também vai mudar em relação a cada cidade e estado. No topo, no lugar mais alto, você tem o templo da divindade, abaixo você tem o palácio, a partir daí você tem as moradias, na qual você tem comerciantes, você tem artesãos, você tem líderes militares, a partir do momento que você tem a instância dos campos agrícolas, os pequenos povoados que habitam esses campos agrícolas e produzem, você tem o porto, na qual recebem embarcações, recebem as birremos ou as trirremos, na qual elas negociam com os comerciantes, negociam com os artesãos. Aí você tem os campos de produção ou terras comunais que servem para caça e extração de recursos ligado à própria cidade-estado. Aqui é a unidade política e aqui praticamente tudo acontece. As duas principais polis gregas que a gente tem e vai estudar é Esparta e Atenas. Já de cara, são o sinal dos dois próximos vídeos. E muito obrigado, galera. Então a gente encerra essa primeira aula aí falando um pouco sobre isso. E aí segue junto com os vídeos a lista de exercício para vocês. Grande abraço, pessoal.